Nessa tarde de quarta-feira, do dia 8 de dezembro de 2021, eu, vereador Otávio Sampaio, entrego essa moção ao estimado historiador e professor e escritor Clóvis Bulcão de Moraes, pelo exemplo de trabalho realizado em diversas áreas da cultura. O historiador formado pela PUC divide o seu tempo entre o magistério e a literatura. Estreou como escritor em 1998 com o livro A Quarta Parte do Mundo, trabalho premiado pela Fundação Biblioteca Nacional, e a partir daí não parou mais. Desde 2015 lançou a saga da família Gindler, que, entre outras coisas, o livro conta parte da história de Petrópolis. As férias da família, vizinha do Imperador, na Serra, a construção das estradas Rio-Petrópolis, Teresópolis, o financiamento da Universidade Católica de Petrópolis, entre outros fatos pitorescos de nossa cidade. Neste ato, viso reconhecer a relevância do trabalho e do empenho do destacado homenageado, encaminhando a minha mais sincera e gratificante honraria ao notável profissional supramencionado. Segue aqui a moção. O vereador Otávio Sampaio, satisfeito as formalidades regimentais, encaminha a presente votos de efusivas congratulações ao estimado senhor Clóvis Bulcão de Moraes, historiador, professor, escritor, pelo exemplo e trabalho realizado em diversas áreas da cultura. Seu currículo é de elevado mérito e, por seus relevantes serviços prestados a Petrópolis, a presente moção faz justa e atesta todo o nosso reconhecimento. O autor, na qualidade de representante do povo petropolitano, na certeza de estar registrando uma das mais justas homenagens do Legislativo, expressa o seu agradecimento a esta pessoa culta, de qualidade ímpar, que emprega em todas as suas ações o valor humanitário. É um prazer incomensurável homenageá-lo e que Deus o proteja hoje e sempre em sua caminhada e ofício em favor da cultura e da educação. Registre-se, pois, nos anais dessa Casa Legislativa essa homenagem a quem o autor saúda e reconhece o grande mérito. Petrópolis, 22 de novembro de 2021, vereador Otávio Sampaio. Foto com máscara. Bom dia, boa noite, já que me lembraram disso também. E o programa tem várias reprises. Estou aqui na Nobel, Livraria Nobel, da 16 de março, com o livro do Henrique Lage, do meu tio-avô, que eu vou ter o prazer de degustar esse livro pedacinho por pedacinho, folha por folha, tanto tempo que eu não sinto cheiro de um livro, e vocês não sabem como isso é bom. Um querido escritor e amigo, mais do que amigo, que esse homem veio me procurar lá no Rio para a gente contar histórias. A gente está aí, ó, há 4 anos falando desse livro. Eu tenho muito orgulho de estar com você, Clóvis Bulcão, boa tarde, que fez essa história linda da família Lage, do Henrique Lage, fez resgatar essa história da minha família que eu nem conhecia, lógico, toda. Se apresente aí para os nossos telespectadores, amantes dos animais e amantes agora de uma boa leitura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você ama animais, você vai amar esse livro, porque a principal moradora do Parque Lage, porque o Henrique Lage construiu o Parque Lage, porque
ele era apaixonado pela esposa, a cantora italiana mezzo-soprana Gabriela Besansoni, e ela tinha no Parque Lage 14 animais, 14 cachorrinhos, 14. Portanto, esse amor a cachorros, eu acho que vocês herdaram. Surfim de longas datas, gente. Vocês herdaram dessa história. E eu acho que tem outra coisa. Nenhuma família, mas nenhuma família, ou quase nenhuma família conhece o seu passado. Né? A gente, em geral, não fica perguntando ao pai, ao avô, detalhes, muito menos detalhes profissionais. E no caso específico do Henrique, ele não teve filhos, né? Então, o que sobraram são sobrinhos netos, como é o seu caso. Isso ajuda o desaparecimento da trajetória não só do Henrique, como dos antepassados do Henrique, né? O seu tataravô, o avô do tataravô, porque a sua família, Lage, ela veio de Minas Gerais em 1823. Eles se instalam nessas ilhas na Baía Guanabara. No total foram 8 ilhas que eles adquiriram. Inicialmente eles começaram com venda de carvão, serviços portuários e pequenos reparos de navios. E isso é ponto de partida para chegar no século XX, aí, na década de 40, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, produzindo aviões, com um alto forno produzindo aço na Ilha do Viana, com uma situação muito mais robusta e ajudando o Brasil a se preparar para a Segunda Guerra Mundial, que já estava na porta do Brasil. Porque lá fora já estava comendo fogo. Que lá fora já estava comendo fogo. E, inclusive, um dos barcos do Henrique é uma das causas do início da guerra pela parte brasileira. Porque tinha uma tropa brasileira num Ita, que era a grande marca dos barcos do Henrique, que estava levando soldados para Fernando de Noronha, e esse barco é torpedeado. Olha. E esse barco é torpedeado, muitos náufragos são recolhidos por outras embarcações, e um segundo barco com vários soldados brasileiros recuperados do primeiro naufrágio é bombardeado pela segunda vez. Nossa. E esses dias de forte bombardeio de submarinos alemães na costa brasileira vai produzir uma mortandade. 500 corpos vão aparecer em praias do nordeste do país, e mesmo com a censura do DIP, do Estado Novo, essa notícia se espalhou pelo Brasil. E não tinha internet nessa época, tá? E causou uma enorme comoção na opinião pública, principalmente na capital, no Rio de Janeiro. E esses são fatos decisivos que vão fazer com que o Brasil entre na guerra contra a Alemanha e contra a Itália, e essa decisão vai mexer diretamente com a história da Besansoni, com a história da herança da sua família, né? Porque o Lage tinha construído esse gigantesco império. Ele sabia que a esposa, né, a Gabriela Besansoni, ela não era a melhor pessoa para ser a gerente de um legado industrial gigantesco, mas ela era uma personagem importante no quadro da herança. E quando isso tudo acontece, o Estado brasileiro achou que não fazia o sentido uma italiana próxima do Mussolini, né? No Parque Lage, assim que entrava no Parque Lage, tinha um piano, e em cima do piano tinha um retrato autografado do Benito Mussolini. A família da Besansoni era muito próxima do Mussolini. Não existem registros da Gabriela sendo ela próxima dos fascistas que andaram aqui pelo Rio, porque o número 2 do fascismo, o Conde Tiano, que depois casou com a filha do Mussolini, ele morou no Rio de Janeiro. E ela já morava no Rio de Janeiro, e não existe nenhum registro deles terem se encontrado. E pouco antes da guerra, a filha do Mussolini veio ao Rio, e também não tem registros do encontro
da filha do Mussolini com a Gabriela. E a impressão que me dá é que ela era muito mais ligada ao mundo das artes, ela era verdadeiramente uma diva, daí ter 14 cães, né? Ela não era muito ligada nisso. O negócio dela era um mundo muito particular da arte, como artista, né? Da ópera. A gente percebe isso pela biografia dela, porque teve um argentino que era apaixonado pela cantora Gabriela Besanzoni e vai para Roma, se muda com a família para Roma para ser aluno. E ele rapidamente percebe que ela, como professora, era um fracasso assim, absurdo. Ela acordava de manhã e falava assim: solfeja aí, solfeja mais um pouco, tá bom hoje, eu volto amanhã, solfeja aí, solfeja mais um pouco. E ele vai logo percebendo: não vou a lugar nenhum com esse tipo de professora. Agora, era uma mulher de um encanto tal que o Henrique construiu o Parque Lage como uma prova de amor e uma forma de imortalizar esse amor por essa mulher que foi muito cobiçada quando era mais jovem, né? Olha, eu contar a história do Henrique Lage, lógico que a Besanzoni que criou, meu tio criou o Parque Lage de Henrique para esse amor que ele tinha pela Besanzoni. Mas você me contou o fato dos brilhantes que me deixaram assim, como é essa história dos brilhantes? Aí, conta pra mim. A Gabriela, ela já era rica antes do casamento. Como eles se conheceram, né? Ela já tinha uma enorme coleção de joias e essa coleção só fez aumentar até o final da vida, sendo que o marido nunca deixou de presentear a esposa com muitas joias. Mas eles se conheceram em 1918, ela cantando a ópera Sansão e Dalila, uma ópera extremamente sensual, sendo que uma das partes dessa ópera chamou Bacanal, para vocês verem como é que era uma coisa caliente. Ela com um vestido com uma fenda, uma joia no pé, numa época que mulheres não mostravam nem as pernas, muito menos o pé. E ela cantando, e ela sabia como usar as partes expostas do seu corpo para seduzir a plateia. Ele e todo o teatro municipal, ele fica completamente enlouquecido por ela. No final da ópera, ele manda um convite para ela ir jantar com ele, ela diz não. Esse convite se repetiu durante anos, e ela sempre dizia não, sempre dizia não. E um dia ela diz sim, mas vou levar toda a companhia musical. E ela vai para um jantar levando 5 amiguinhos. E ele recebe 50 amiguinhos. E ela recebe os 50 amiguinhos, ele recebe os 50 amiguinhos como se nada tivesse acontecido. E esse é um momento importante. Um pouco depois ele vai convidá-la para um jantar no Pão de Açúcar e ela fica inebriada. Ele era um homem bonito, alto, bem educado, poliglota, culto. Ela fica completamente inebriada pela vista da Baía da Guanabara, a cantada que ele dá, e eles se casam. E tem 2 condições do casamento. Por parte dela, eu não vou parar de cantar. Por parte dele, nunca mais Sansão e Dalila. E ela aceita. Em compensação, ele dá 2 enormes diamantes. Um se chama Sansão e outro Dalila. Isso é só uma parte da história das joias da Besanzoni. Gente, fica aí. Já a gente volta. Pagando caro por seus medicamentos? Venha para a Drogaria Boa Saúde, localizada no Retiro, a Rua Irmão Gênio Silva, número 113. Temos farmácia popular e somos pet friendly. Traga sua receita emitida por qualquer clínica veterinária e obtenha um desconto especial. Aceitamos todos os cartões e fazemos entrega a domicílio. Telefone 2245-6913. Drogaria Boa Saúde, aqui a sua saúde é prioridade. Clínica Veterinária Be Happy. Hospedagem com gatis, com ar-condicionado e amplos canis. Moderno centro cirúrgico. Banho com água aquecida e tosa especializada em todas as raças. Amplos consultórios. 2 endereços para melhor atendê-los.
Em Itaipava, no Shopping Vilarejo, loja 153, telefone 2245-2263. E em Pedro do Rio, Estrada União Indústria, 18.118, telefones 2222-1983. Clínica Veterinária Be Happy. Aqui com o Clóvis Bucão, é claro, né? Eu estava aqui batendo papo, falando até do meu pai, mas meu pai foi o único que teve filhos nessa família, vamos falar sério. Teve só mulher. Teve, ó, são 7 filhos, são 6 mulheres e um homem. Meu irmão se chama Jorge, falta de imaginação incrível. Minha avó é Jorge, meu pai é Jorge, meu irmão é Jorge, tem um primo Jorge, o avô é Jorge. Mas isso era uma prática nas famílias antigas, você repetia um nome, eles iam se repetindo. A gente chama Jorge minha família inteira, não tem trabalho. Vamos continuar falando de Henrique Lage e o legado da família. Você, nesse encontro com o Henrique Lage, sei lá, num sonho, como chegou essa vontade sua de fazer esse livro e me encontrar no Cidade das Artes, há 4 anos atrás, gente, ele foi lá me ver, fiquei tão feliz, tão emocionada, parece que é um mito não, mas é uma pessoa que a última pessoa que entrevistou ele foi o Jô Soares, já. Eu não vou chegar ao tamanho de Jô Soares, mas ele fala que é melhor, né? Como é que é? É melhor um Lage do que um Soares. O Lage está outro patamar, como falam por aí. Nada contra os Soares, que deve vir português, né? Da linha portuguesa. Mas diz que os Lages também vêm dos portugueses. São, Portugal, Minas. Pois é, e outra coisa que minha mãe fala pra mim, que a família de Minas, Lages, não tem nada a ver com a família do Brasil. Parece que tem um ramo Lage grande em Juiz de Fora, assim, a minha memória Mas é ligado à família Lage? Não tem não achei nenhuma... Não é herdeiro, não. Não, os herdeiros Lage, eles não têm o sobrenome Lage e eles herdaram uma herança que não existe. Até existe, só que ninguém tem dinheiro para pagar. Bom, eu coloco no livro que a herança malsinada, ou seja, não era muita coisa, mas mais uma vez a família é vítima durante a guerra pela herdeira ser italiana, ligada ao Mussolini em época de guerra. Então pegaram todo o patrimônio. Na hora de devolver, de novo está lá o preconceito. É uma mulher, ela era italiana, ela era fascista. A gente agora vai indenizar os causadores da guerra e por conta... O cheque chegou a ser feito, dizem, né, que o cheque chegou a ser feito, a pressão da mídia teria sido tão grande que o ministro da Fazenda preferiu recuar. Porque pouco antes dessa situação da Gabriela quase ser indenizada, outros alemães e italianos receberam a indenização e foi uma grita generalizada. Agora a gente não tem que indenizar quem causou essa desgraça para a gente, né? Então teve isso. Essa herança, na minha avaliação, ela tá morta. Eu acho mais importante nesse momento é o resgate do legado. Histórico desse negócio. Porque assim, há um tempo atrás, Clóvis, eu vou te fazer... Eu não tenho ninguém idade de 50 e poucos anos, adorei 50 e poucos. Mas eu fui ao Rio várias vezes receber heranças que a gente já sabia de picadinho, mas não era do Henrique Lage, era da minha família, por parte de Lage, meu tio e outras pessoas. Mas isso foi sempre uma vertente, sempre tinha um picadinho para receber. Mas eu faço, meu pai morreu esperando essa herança, muita gente morreu esperando essa herança. Eu não espero mais herança, eu espero vir essa história aqui. Isso aqui é a minha melhor herança, isso aqui é o meu melhor legado. Isso aqui, bom, se esse cheque estiver pronto aí, só assinar, assina e manda que eu também fico feliz, gente. Ligo não. Não é, só falta assinar o cheque, gente. Não, esse cheque já foi... Já picaram. Esse cheque já foi picado, mas já muito tempo atrás. E eu acho que tudo isso, ela ser italiana e tarará, foi abafando o que ficou para trás. É como se não tivesse... Que nada tivesse acontecido com... Que o Henrique Lage tivesse existido, gente. Chegou desculpem essa cortada, porque o Jô Soares também fazia isso. Teve uma pessoa que falou comigo essa semana que a importância do Lage se deu pelo casamento do Henrique da Berlusconi. Olha, para por aí, hein? Ele foi muito maior, ele teve muito mais coisa, até conhecer a Berlusconi, que já... Eu acho que em alguns momentos eles atuaram como
parceiros, mas como parceiro, assim... Como eu e Tardan, assim, muito tipo... Vamos junto lá e vamos resolver, vamos junto lá e vamos resolver. Então, por exemplo, né, o Henrique comprou navios na Itália. Aí, A Besononia. quem está abrindo porta, quem é próximo do rei da Itália, quem é próximo do Mussolini é ela. Tem um outro momento que eles atuam muito em parceria, e eu acho até que é um momento bem rico e que engrandece a história nossa do Brasil, é que eles viviam tranquilamente aqui no Rio, eram pessoas independentes, um casamento moderno lá para a década de 20. E no final dos anos 20 eles vão para Buenos Aires, que o Henrique quer abrir o mercado portuário para navios brasileiros. Ele já sonha em trazer da Argentina fruta, vinho, carne. E o Porto de Buenos Aires era fechado para os barcos brasileiros. E aí ela canta no Colón, é uma apoteose, a mídia trata ela como ela era, uma diva, e o porto abre. E na época, olha, ainda tem mais uma coincidência, o presidente da Argentina, Marcelo T. Alvear, era casado com uma cantora lírica portuguesa, que era amiga da Besançoni. Então os casais se aproximaram. Depois eles voltaram, tem até uma foto no livro dos quatro aqui no Rio. E lá em Buenos Aires, a Regina Patti, mulher do presidente, ela era muito mal vista. Havia uma má vontade da sociedade portenha. E olha que Buenos Aires era muito mais do que o Brasil, do que o Rio, que isso, aquilo. Mas aqui não tinha má vontade com a Besançoni. A Besançoni era uma cantora que cantou no campo do Fluminense, cantou no campo do Botafogo, cantou no campo do Palestra Itália, lá em São Paulo, no Palmeiras. Ela cantou várias vezes fazendo caridade para obras caritativas. Entendeu? Então ela tinha uma pegada popular, que era um pouco de inspiração da Itália do Mussolini, que a arte tem que chegar ao povo, e ela fez isso. Ela só fracassou, tem esse espetáculo que ela monta em General Severiano, no campo de Botafogo, Popularíssimos Vargas, que a mídia falou que foi um espetáculo horroroso, que o público ficou mal colocado, que não dava para ouvir. Nessa época o Henrique Lage era vivo ainda? Ele era vivo, porque antes dela ir morar no Parque Lage, ela transformou o casarão numa espécie de um conservatório de música. E ela queria desenvolver uma escola de cantores líricos no Brasil. Então mas ela não tinha capacidade empresarial, dinheiro para ela era papel picado, entendeu? Ela não tinha noção do concreto, do real. Então ela monta uma companhia com atores, com artistas brasileiros medianos que ela estava preparando, e com uma programação muito pretensiosa, muito acima da capacidade da companhia que ela tinha montado. Mas mesmo assim, a estreia que ela faz, essa companhia brasileira faz no Municipal, é um verdadeiro sucesso. E eu peguei o mesmo relato da mídia, do crítico que foi assistir a estreia da companhia dela no Municipal, e da sua irmã, a Eliane. A Besançoni leva ao Municipal, e elas estão no Parque Lage, e a Eliane está toda arrumadinha, e ela fala assim, está faltando uma coisa, é uma joia. Aí claro que dá uma joia para Eliane, agora você está linda, podemos ir. E as duas fontes contam a mesma coisa, que acabou o espetáculo, o Municipal aplaudiu de pé, e depois o Municipal se voltou na direção da Besançoni e ovacionou. Gente, que maravilha. E isso contado pela Eliane Lage, ela deve ter sido uma coisa tão tocante que ela consegue passar essa emoção, de ficar com lágrimas nos olhos, sabe, toda a plateia de um teatro olhando na direção das duas,
e ovacionando. A Helene devia ter quantos anos? Você... Devia ser uma criança de uns 10 anos, bem pequena. Olha, eu assim. nunca contei aqui, mas eu tenho uma irmã que faz de cinema, Eliane Lage, que fez assim, A Moça, Caiçaras, alguns... E na época, falando já de a diva do cinema nacional, né, que foi chamada até de, se não me engano, ela teve alguém que fala que é parecida com... Era lindíssima, assim, com toda a família é. Eu tenho uma irmã chamada Grace, uma irmã Márcia. A Grace foi Miss Estado do Rio de Janeiro, mas isso é um passado que ela foi casar, graças a Deus, Heleno, meu cunhado, maravilhoso. Tem meu irmão Jorge, minha irmã Clotilde, e eu aqui a caçula da história. Falei rápido, assim, porque... Enfim, a família lá. Vamos falar agora, não sei se a gente tem tempo, mas vai continuar para depois. Mas a gente tem que falar do empreendedorismo do Henrique Lage. E olha, tem mais um minutinho só, a gente vai falar só um pouquinho do que aconteceu. Nós vamos falar no próximo bloco a respeito do nome do presidente, vamos pesquisando aí, que tem o nome do bar. Na verdade, ou seja, muitos produtos da família Lage levam o nome Ita. Sal Ita. Ita do Norte. Lage, pedra, em tupi, Ita. Então, eles usam o nome Ita para várias coisas. O sal Ita é famoso, mas os navios do Ita são muito mais. Foram muito mais. mais. O Lloyd brasileiro tem alguma coisa a ver? Ele também administrava o Lloyd, que também tinha navios do Ita. É porque o Lloyd, meu pai fazia as tintas de navio para o Lloyd. Minha casa foi pintada há muitos anos com a tinta da Jandaia, que era da fábrica de papai, um grande industrial. Mas fica aí que tem mais conversa com o negócio do Ita, vai para o terceiro bloco. Pagando caro por seus medicamentos? Venha para a Drogaria Boa Saúde, localizada no Retiro, a Rua Irmogênio Silva, número 113. Temos farmácia popular e somos pet friendly. Traga sua receita emitida por qualquer clínica veterinária e obtenha um desconto especial. Aceitamos todos os cartões e fazemos entrega a domicílio. Telefone 2245-6913. Drogaria Boa Saúde, aqui a sua saúde é prioridade. Clínica Veterinária Be Happy. Hospedagem com gatis, com ar-condicionado e amplos canis. Moderno centro cirúrgico. Banho com água aquecida e tosa especializada em todas as raças. Amplos consultórios. 2 endereços para melhor atendê-los. Em Itaipava, no Shopping Vilarejo, loja 153, telefone 2245-2263. E em Pedro do Rio, Estrada União Indústria, 18.118, telefones 2222-1983. Clínica Veterinária Be Happy. Olha, amigo, voltando ao terceiro bloco. Eu hoje estou aqui com o meu querido Cosmo Bucão. Gente, é tanta história que eu acho que eu vou ter que convidar ele no fim de semana, arrumar um quarto só para ir lá naquela casa de 800 metros quadrados que minha mãe tem lá. Vai ficar lá com a gente contando história. Minha mãe também vai te pegar, vai contar milhões de histórias que ela sabe, que ela é melhor do que eu. Tem a história do Ita. Voltando ao Ita, vamos lá. Bom, Qual o nome do presidente? Depois você conta tudo, depois você fala o nome. Não, primeiro tem que falar a seguinte coisa, né? Se tem uma marca que está eternizada na história e na cultura do Brasil, é essa, Ita. É claro que a música do Dorival Caymmi, Peguei o Ita do Norte, ajudou muito. Não se usava a expressão Nordeste na primeira metade do século XX, se falava Norte. E ele não pegou o Ita em Belém, ele usou a palavra Belém para rimar, para dar uma sequência lógica. Ele pegou em Salvador e veio de terceira classe. Com indicação do pai de falar com o capitão e mudar de classe, mas ele gostou, se sentiu à vontade. Mas existem muitos registros na literatura brasileira de pessoas que andaram no Ita e sublinharam a alta qualidade da viagem. Então tem a filha de um deputado menor do Rio Grande do Sul, que sai de São Borja, pega um trem que vai até Porto Alegre, um trem inglês, cujo slogan é sai quando pode, chega quando é possível, e lá eles pegam o Ita. De cara é uma surpresa, porque o inglês era um atraso,
E o brasileiro eram as Pontualíssimo. pontualíssimo, com as mulheres recebendo rosas e as crianças recebendo chocolate. Então tem relatos, por exemplo, de onde o Ita encostava, nos portos onde ele encostava, as pessoas iam para almoçar, para jantar, para beber, porque tudo eram produtos todos feitos pela família Lage. Tudo era produção, a comida toda era produzida por eles. Em Santa Catarina, no porto de Imbituba, se o Lage estivesse lá, o Henrique estivesse lá, ele calçava luvas brancas e ia passar a mão nos móveis para ver se não tinha fuligem do carvão. Essa história é verdadeira, minha tia me contou uma vez que ele passava a luvinha assim, tinha dote. É para garantir a limpeza, né? E a Raquel de Queiroz conta que ela não dormia às vésperas de pegar, um Ita, que eles faziam enxoval, porque tinha um baile do capitão. Todos os capitães dos Itas eram ingleses, então tinha um charme de você sentar à mesa quando você era convidado, todo mundo falando inglês. Então era um produto de altíssima qualidade. E essa alta qualidade vai ficar eternizada com o nome do ex-presidente, que a mãe estava grávida, tinha ficado viúva na Bahia, ela pega em Salvador o barco para vir para o Rio de Janeiro, para depois ir para Juiz de Fora, e a criança nasce em alto mar. E o barco era tão top que tinha um médico a bordo. E aí a mãe, que nome que eu vou dar? Como estava no Ita em alto mar, nasce aí o presidente Itamar. Então, você tem um nome industrial batizando um presidente da República. E mais recentemente, o Salgueiro fez uma homenagem, o enredo era homenageando a música. Mas o desfile do Salgueiro com a letra deixa bem claro que eles estão reproduzindo a crônica que a Raquel de Queiroz fez sobre o que era andar. Mas eles chegaram a falar de Henrique Lage do Ita? Apareceu Não, uma ala do Henrique Lage? Não, o Henrique Lage ele já foi tema de uma escola de samba de Niterói na década de 30, quando ainda a escola de samba não tinha o glamour que tem hoje. Sim. E tinha um carro alegórico em homenagem a ele, porque tem outro diferencial, né? Os empregados eram tratados de maneira digna, com comida, vila operária, desenvolvimento musical, tinha uma banda na ilha de músicos operários. No primeiro carnaval que tem no Rio de Janeiro, depois da abertura da Avenida Central, que eles começaram a fazer o curso, que era todo mundo de carro, eles fizeram vários pontos de concentração dos carros e em todo o ponto de concentração tinha uma banda tocando. A única privada era não era do Henrique, mas era do Tonico Lage. Tonico Lage, que é meu bisavô. É assim, meu avô era Jorge, que morreu mesmo dia. O Jorge, que eu esqueço o nome. O Antônio, não? Não, tem o Henrique e o Jorge, são 3 irmãos. O Renault. O Jorge e o Renault morreram no mesmo dia com gripe espanhola, eu fiquei sabendo pela família que me conta. Agora, o Henrique foi o único sobrevivente, então o legado ficou e a gente fica nessa história de saber da criança da família. E vem a história da Besanzoni que dividiu a família e depois juntou. Não, a Besanzoni, ela no final, ele já morrendo, né? Porque o Henrique sofreu um acidente logo após essa grande apresentação que eles fazem em Buenos Aires, no Teatro Colón, eles vão para a Inglaterra. E num estaleiro inglês, ele tem uma queda, ele sofre um acidente na perna e ele nunca obedeceu aos médicos. Era para ter feito uma cirurgia, um enxerto, mas ele era um workaholic, ele não parava nunca de trabalhar, ele estava sempre perto no telefone, mesmo numa época que a telefonia ainda era muito primitiva, ele falava diariamente com o Brasil, ele nunca se tratou seriamente. Então no início dos anos 40, a saúde dele estava muito, muito ruim. Nesse momento, a Besanzoni virou um leão de chácara. Aqui não entra ninguém. E como todo mundo sabia que o final estava próximo, começam as suspeitas, começam as intrigas familiares. É uma questão de herança. Ela está fazendo esse impedimento. Para não ir ver. É médico, é comercial, ali deu uma embaralhada que separou a família. Separou a família. Bom, vamos falar então de coisa boa, gente.
aqui no Nobel a gente está aqui falando. Olha, conta pra mim, que eu adoro essa história, vou botar só um pedacinho do vídeo, da Amã. Adoro essa história da Amã. O Henrique o Henrique, ele é o cadete número 1 da Academia Militar das Agulhas Negras, a Amã. Amã. O Henrique, ele vê guerra como uma oportunidade de negócio, tanto é que antes da Segunda Guerra Mundial ele está fabricando aviões em grandes quantidades, aviões de treinamento, que o melhor corpo que teve na Segunda Guerra Mundial do Brasil era o Sentapua, o esquadrão de caça, que tinha recebido treinamento de ponta aqui porque tinha a produção de... Sentapua, não? O Sentapua, né? Tinha a produção de aviões no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Então ele se aproxima do general, do marechal José Pessoa, para a criação da MAN. Né? O José Pessoa tinha claro que tinha que tirar a educação dos cadetes, dos alunos de militares do Rio, porque era um ambiente corrosivo, político, toda manifestação, passeata, os cadetes iam, e isso não, ele dizia, isso não está certo, esses caras têm que ser profissionais, não podem estar metidos em política, temos que tirar a academia, como é nos Estados Unidos, como é na França. E aí ele pensa numa cidade no meio do caminho entre Rio, São Paulo e Minas, perto de um porto, Angra dos Reis, tinha que ter algumas condições climáticas, porque na época tinha um problema da tuberculose, tinha que ser um pouco alto, e tinha que ter um campo extenso, né, para treinamento militar, utilização de artilharia, essas coisas. Aí ele começa a tocar a MAN, e aí ele pensa, tem que resgatar um grande nome, aí é quando o exército resgata o Caxias, que o Caxias era monarquista e os oficiais do exército eram republicanos, resgata o Caxias como patrono, resgata a palavra cadetes, que era vista também como uma palavra da época da monarquia, e vamos distribuir o espadim. E vamos uniformizar os cadetes da MAN com uniformes diferentes para eles terem orgulho de serem cadetes da MAN. Quem paga esse uniforme na primeira rodada é o Henrique, quem dá o espadim é o Henrique, quem conclui a obra da MAN, mármore com acabamento, é o Henrique. Né? E o Henrique promovia jogos, uma espécie de jogos olímpicos entre o exército e a marinha, sempre no sentido, enfim, esportivo, né? No sentido da competição, né? Então ele foi um cara que se aproximou muito do exército brasileiro, mas com essa visão, né, de que temos que ter um povo preparado, bem preparado e aberto para inovações tecnológicas, né? Porque o José Pessoa era um cara que tinha visto o avanço tecnológico na Primeira Guerra Mundial, que ele tinha participado junto dos franceses, né? Então tinha que abrir a cabeça dos jovens cadetes brasileiros. Por exemplo, na Guerra do Paraguai houve resistência na Marinha ao uso de motor a vapor. Eles achavam que sujava, tal, enfim. Então esse tipo de problema não deveria se repetir ali na frente. Olha, vocês veem que sensacional, gente. Tá acabando. Vocês querem saber mais? Ó, aqui tem história toda, gente. Vou contar depois de um tal parente de Napoleão que também apareceu nesse livro. Fica aí, a gente já volta. Não tem um parente de Napoleão aqui? Tem. Napoleão III? Napoleão III. Pagando caro por seus medicamentos? Venha para a Drogaria Boa Saúde, localizada no Retiro, a Rua Irmogênio Silva, número 113. Temos farmácia popular e somos pet friendly. Traga sua receita emitida por qualquer clínica veterinária e obtenha um desconto especial. Aceitamos todos os cartões e fazemos entrega a domicílio. Telefone 2245-6913. Drogaria Boa Saúde, aqui a sua saúde é prioridade. Clínica Veterinária Be Happy. Hospedagem com gatis, com ar-condicionado e amplos canis. Moderno centro cirúrgico. Banho com água aquecida e tosa especializada em todas as raças. Amplos consultórios. 2 endereços para melhor atendê-los. Em Itaipava, no Shopping Vilarejo, loja 153, telefone 2245-2263.
E em Pedro do Rio, Estrada União Indústria, 18.118, telefones 2222-1983. Clínica Veterinária Be Happy. O bom de estar com o historiador, que a gente vai puxando as conversas, vai indo. Se tivesse um café da tarde, que a gente vai até a noite. Falar pra mim do parente de Napoleão, veio parar aqui no Brasil, gente. E isso eu fico bem feliz, que é uma história que é muito pouco conhecida. O Napoleão III, ele é mandado exilado, porque ele era revolucionário e ele é mandado para os Estados Unidos. Só que havia uma cobrança no exílio que o barco não podia ir direto. Eu não sei porquê. Aí ele vem via Rio de Janeiro. E quando ele chega aqui no Rio de Janeiro, ele é proibido de desembarcar. Isso na época do Império. E aí, quem faz a intermediação é o ex-representante da França no Brasil, Conde Gestas. Ele vai até a corte e faz o seguinte negócio. Ele desembarca o Conde Gestas tinha a ilha que depois vai ser comprada pelos Lages. Ele desembarca e fica na minha ilha. E a ilha ficava, como os franceses falavam, da banda oriental da Baía da Guanabara, que é Niterói. E aí ele fica, não se sabe quanto tempo, mas é um tempo pequeno e poucas pessoas sabem dessa história. Eu acho que é a primeira vez que alguém conta isso no Brasil. Então bota inédito na TV, gente. O Napoleão III fica esse pouco tempo nessa ilha e ele vai embora. Na sequência, o tal do Conde de Gestas, ele tem um acidente que não se sabe exatamente se ele está num barquinho a remo com alguém, esse alguém cai e ele pula para salvar. Eu sei que os dois morrem. Gente. Não se sabe se um jogou o outro, não, os dois morrem afogados. E aí ele é posta à venda. E quem compra? A família Lage. Que é chamada Ilha do Viana hoje. É a Ilha do Viana que parece que... eu estou perto de conhecer a Ilha do Viana. Parece que lá ainda tem um pequeno museu. O atual proprietário conseguiu reunir peças que pertenceram ao Henrique. Parece que tem coisas lá com o nome do Henrique Lage. Agora, a descrição que a sua irmã Eliane faz, que ela morou lá. Ela morou lá. A descrição da Eliane é de um lugar de um luxo assim, absurdo. É porque o Parque Lage está meio decadente, né? Mas era tudo muito luxuoso. Os jantares eram... Eu tive alguns talheres da família que ficaram e a gente guardava como relíquia. Depois que Costeira até. Depois que ele morreu, aí já é Marina Colasanti, que é sobrinha da Besançoni, ela conta que todo final de tarde rolava lá um happy hour, uma cantoria, tal. A conta mensal de uísque, que eu atualizei os dados, e se a Gabriela Besanzoni não mentiu, nunca se sabe, era na casa de 14 mil reais por mês, só o uísque, só o preço do uísque. Então aquilo era uma eterna festa e uma festa de um padrão muito... Eu ouvi dizer que ia ter uma cidade no Rio Grande do Sul que eu não chamo Henrique Lage. Não, o Imbituba, que é né? A cidade de Imbituba chegou a ter esse nome, porque ali houve uma disputa, né? O Henrique, quando chega em Santa Catarina, ele não sabia se ia botar o porto em Imbituba, que era uma vila de pescadores, um pequeno porto, ou na Laguna, que é uma cidade um pouco mais próxima. A Laguna tinha um problema de calado, ou seja, pouca profundidade para navio que ia sair carregado de carvão. E o porto de Imbituba está lá até hoje e funcionando. E é uma instalação que você passa e olha e você vê que é uma coisa moderna e atual. Até o carvão brasileiro não era bom, né? Eles falam tudo não era bom. O sal não era bom, gente, o carvão não era bom, tudo que é brasileiro não era bom, mas vamos lá. O carvão tinha problemas, mas ele passava por um processo de beneficiamento que deixava ele 100%. Com capacidade. Ele precisava de um subsídio. Mas fazia parte do jogo, porque era uma questão estratégica para o Brasil. Ou nós vamos ter isso subsidiado ou não vai ter. Era uma coisa necessária até para os navios andarem. E depois ele vai entrar, porque o Henrique passou a vida toda de ferro todo, né?
ele falava que era fundamental desenvolver a siderurgia no Brasil. Quando começaram a montar Volta Redonda, o carvão catarinense fazia parte da equação, com todas as críticas, teve uma reserva para o nosso carvão. Gente, eu fico tão... Olha, são muitas histórias, gente. Uma outra de fogo vai cortar meu pescoço. Eu vou falar rapidinho aqui, se der tempo ainda vou falar. Vou falar assim. O programa desse mês, lógico, eu começo falando com o Henrique Laje, a gente vai falar várias vezes sobre esse assunto. Eu vou passar algumas fotos para vocês verem ainda nesse programa, se der, uma mal não tirar. Eu quero falar tanta coisa, gente. E eu tenho que começar a falar dos gatinhos do Rio de Janeiro, gente, que estão me pedindo ajuda, tem que falar. Eu já falei com pessoas do Rio que vão me ajudar. Eu vou pedir para a Mal botar no final do programa o pedido de uma das protetoras que pediram ajuda dos gatos, tá? Esse programa não é voltado só para a família Laje, lógico, não, mas eu tive que fazer, gente. Tudo de bom. Eu era, sabe, aquela pessoa que vendia o projeto Pães dos Cães, que fazia o projeto Pães dos Cães, que o Clóvis conheceu no Teatro Cidade das Artes, conheceu a Laje vendendo pães, ele não entendia também por causa dos pães, mas eram pães artesanais. Vai ver que esse negócio da família já fazia comidinha lá pro navio, veio aqui no sangue, gente. Ele já falou que meu pai parecia muito com o Henrique Laje, vou ter que botar foto do meu pai e do Henrique aí para vocês verem. E o quanto que eu tô assim, feliz demais de receber aqui. Vim do Rio para vir aqui na Nobel. Olha, o livro está aqui na Nobel, né? Chama o povo para conhecer o seu livro, a história do Henrique Laje que você fez. Primeiro eu quero agradecer a você que me trouxe aqui. Já passei uma tarde maravilhosa lá na Câmara dos Vereadores. Fui homenageado lá, foi mega emocionante. Otávio Sampaio. Depois estive aqui na Rádio Imperial, uma horinha que falei loucamente. E aqui a Nobel me recebeu como se eu fosse um filho da casa. É a segunda vez que eu venho falar na Nobel. Estive uma outra vez lá em Itaipava, e falando de outro livro, e agora estou hoje aqui. Agora espero ser chamado sempre, eternamente. Petrópolis é pertinho, né? Já virou bairro do Rio. Quem vai à Barra, lá no Teatro das Artes, vem a Petrópolis. Isso. E tem outra coisa, eu tenho que saber se aquela mudança que o Eduardo Paz fez lá no Rio acabou com as ruas. Henrique Laje, Antônio Laje, tinham várias ruas ali que devem ter acabado tudo, não? Não. Estão lá? Vamos lá. Amém. Salvou-se alguma coisa do inferno do Rio de Janeiro. Adoro o Rio, gente. Que nascido e criado no Rio, no Flamengo, ele também é morador de Botafogo, né? E meu avô nasceu na Rua Conde Laje. Conde Laje. Conde Laje, quem era o Conde Laje da história? Era dos Antônios. Antônio. Tinha mais do Antônio? São 3 Antônios. São 3 Antônios. São 3 irmãos chamados Antônio? Lá no século XIX. Não, é avô, filho e neto. Eu tinha uma foto do Antônio, bisavô. Lindíssimo. Eu tinha uma... Olha, vou contar uma história rápida. Minha mãe era presidente do Antiquário do Rio de Janeiro, eu era antiquária no Rio. E vim morar em Petrópolis, minha casa de verão, que era casa de verão, né? Foi sempre casa de verão da minha avó, bisavó, enfim. Aí eu tinha o quadro da Bisonzona na minha sala. E como eu comprava antiguidade, a Gisela tá aí, vai ver o programa e vai falar que a mãe dela, dessa Gisela, que é minha amiga hoje, ela teve alguma coisa no Parque Laje, viveu no Parque Laje, alguma coisa assim. E ela vinha aqui hoje, vai ficar da chuva, infelizmente não pôde vir. E a mãe olha só, a avó da minha amiga, queria muito ver, porque o avô que trabalhou no Parque Laje, já falecido, enfim, queria muito ver a foto. Eu peguei o quadro da minha parede, botei dentro do meu carro, levei lá, se não me engano, na Vila Militar, aqui no bairro, para ele ver a Besonzone, que ele tinha, assim, fascínio. E, lógico, com o tempo, minha mãe, eu acho que vendeu o quadro da Besonzone lá, porque, enfim. Mas ele ficava na parede da minha casa aqui em Petrópolis. E quando eu falei com o Clóvis que eu morava nessa casa, mandei foto para ele, ele falou um pouco das coisas que não deve ter descoberto, né? E é isso. O piso da minha casa veio toda de riga. Eu lembro da cama de vovó, aquelas camas antigas, assim, de incrível. Eu não sei, gente, fascínio pela antiguidade. E você virou historiador porque também te fascina muito, né? E vira uma espécie de um vício, né? A primeira vez que tu vê seu nome na capa de um livro, é que nem cachaça. Um mosquitinho te pegou, não sai mais. Não sai mais. Olha, Clóvis, eu estou muito feliz de ter estado com você. Vou chamá-lo outras vezes, claro, para falar mais desse livro, mas venham para cá.
Livraria Nobel, compra esse livro, degusta esse livro de cima e embaixo, vale a pena. História do Brasil, né? História só de um empresário, um grande empresário. Meu pai também tinha um pouco da vivência. Olha que homem bonito, gente. E meu pai também era industrial, isso vem de família, e acho que a família toda se uniram para isso. Claro, com certeza. Um beijo. Semana que vem a gente volta e fica aí com o gatinho, o vídeo dos gatinhos do Rio. Oi, pessoal. Eu sou a Soraya, do Grupo da Gataria. O nosso desafio diário é conseguir recursos para a ração de 2 colônias abandonadas que alimentamos nas ruas, ração para as protetoras lotadas de gatinhos resgatados que dependem do grupo para se alimentarem, medicamentos para esses resgatados e castração, que é o pilar da causa animal. Além dessas necessidades emergenciais, temos o objetivo também de estruturar os espaços de algumas protetoras para poderem receber mais animais resgatados. No momento, estamos até sem o básico, que é a alimentação. O trabalho é desafiador, mas a cada animal que vemos ir embora com o adotante, feliz, saudável e castrado, faz cada segundo do nosso trabalho valer a pena. Por isso, eu te agradeço demais essa oportunidade de divulgar o Grupo da Gataria. Um beijo. Tchau.